Hoje é 20 de agosto de 2018, são 10 horas da manhã, um dia frio, mas há de esquentar um pouco, porque a primavera vem chegando, descontrolada, mas bem, as flores começam a ficar alegres, o frio vai indo embora, e a humanidade, pelo menos aqui, nesta região setentrional do mundo, a humanidade vai ficando um pouco mais alegre neste Brasil sofrido. Vem à memória do cronista o que está por acontecer nas eleições para a renovação, principalmente da presidência da República. Há partidos de centro, de esquerda e um ou outro de direita disputando a cadeira da presidência da República. Há egressos do militarismo, é claro, porque os militares dizem hoje, e com direito a tanto, que são uma parte do povo e merecem respeito. Evidentemente, merecem-no. Mas é preciso que purguem uma parte grande de desmerecimento vindo do passado. Clute, o passado condena. É a história de uma senhora muito bem fornida, que lá atrás cometera um ou outro desvario. E lhe aparece um fantasma, uma sombra, a vigiá-la e a pedir que rememore aquilo que já se passara na parte anterior da sua vida. A existência é assim. Nós pagamos preço caro pelo que fazemos e também por aquilo que deixamos de fazer. A chamada Revolução de 1964, ou golpe de 1964, começando com todos os eflúvios adequados, inclusive merecendo a satisfação da classe dos advogados. Desorientou-se no caminho e partiu para torturas, para sevícias, para prisões inadequadas, para sofrimentos grandes, de parte boa da nação brasileira, inclusive de estudantes. Acontece hoje uma situação muito esquisita não, normal, porque aqueles que chegaram à adolescência no meio daquele caminho de 64 até a chamada liberalização do país, pegaram, quem sabe, um pedaço ruim da ditadura, ou talvez não tenham curtido coisa alguma dentro do período, porque aqueles eram pequenos em demasia. E hoje bradam pelo endireitamento da nação, ou seja, pela punição dos corruptos, o que é a ansiedade de todos os brasileiros, pelo retempero da honestidade e pela imaculabilidade possível dentro do padrão que o Brasil pretende assumir dentro em pouco tempo. É assim e não é assim. Porque os mais antigos, aqueles que palmilharam aquele pedaço ruim
da nação brasileira tem medo de um retrocesso, tem receio grande de que haja um endurecimento de regime que, aliás, já vem acontecendo em plena democracia. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal restringe o conhecimento de habeas corpus e tranca a possibilidade de que os insurrectos contra as ações más de outros possam chegar à Suprema Corte. Quando o Supremo Tribunal Federal faz isso, é sinal de que está querendo encaixotar aquele instrumento que é a salvaguarda da plenitude do direito a justiçamento da pessoa humana. Quando os tribunais fecham a possibilidade de introdução do sofrido nas cortes e se tornam muito mais severos na concessão de habeas corpus, inclusive, é sinal certo de que o nosso direito está a se enrijecer. A severidade, a censura estão a aumentar de forma tal que o povo começa novamente a ficar com medo do que pode acontecer. E isto na chamada plenitude democrática. Dentro desse esquema, ou no meio desse sentido todo, tem-se pavor, sim, daquilo que possa significar o recrudescimento do poder do coturno na nossa nação, com regras duras, severíssimas, estritas, com o apenamento muito acentuado das criaturas, com 20 e 30 anos de reclusão surgindo para os condenados e com juízes que extrapolam o sentido de distribuição da justiça e se tornam, sim, carcereiros seríssimos daqueles que ofendem a lei, não precisando, diga-se com muita acritude, não precisando tais juízes chegar até onde tem chegado no ultrapassamento dos permissivos penais. Então, nós brasileiros temos medo, sim. Aqueles que amadureceram dentro do regime ditatorial e deram os braços em Brasília, ou mesmo em São Paulo, com a vontade de retorno à democracia. Isso dá muito receio, sim. E quando o militarismo começa a se achegar e começa a entusiasmar aqueles que chegaram, quiçá, aos 45, aos 50 anos, idade perigosa porque é aquela que tem um passado curto dentro da administração que estava a evoluir para a democracia. Aqueles que não viram, não sentiram e não trabalharam pelo arrefecimento dos atos de poder desmedido, influído tal poder pelos militares que à época dominavam a nação. É preciso que nós pensemos muito nisso. Não se vai afirmar que um candidato é melhor do que outro, mas há sim
dentro ou em torno de um ou outro há um fantasma a perorar e a relembrar como inclute que o passado condena, até que se limpem tais máculas daqueles que sobreviveram ou daqueles que amadureceram e que hoje pretendem, quiçá, o retorno daquele tempo. Até que esses pecados sejam pagos, há de demorar bastante. Ela não vivá.